Gênesis capítulo 20, então, os irmãos podem me acompanhar. Eu me lembro que quando nós estávamos começando a plantação, lá em 2019, ainda na capela do shopping, eu ficava numa dúvida terrível de qual versão bíblica adotar, né? Alguns se lembram disso. E hoje eu estou gostando demais de que cada um tem a sua versão, porque inclusive no meio do sermão eu posso perguntar, como é que está na versão de vocês? E a gente pode, né, aproveitar e tirar alguma dúvida que possa surgir por um texto que possa estar diferente. Então, eu vou fazer a leitura na versão NVT, porque me parece uma versão mais leve, mais fluida, para uma leitura pública, para que todos entendam, e depois faremos a exposição na versão Almeida, revista e atualizada. Tá? Então, me acompanhe. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Abraão se mudou para o Neguebe, ao sul, permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur, e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali, como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse: Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão que me disse, ela é minha irmã? E ela própria afirmou: sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência, minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu: sim, eu sei que você é inocente. Por isso, o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora, devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e sem demora reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. O que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer esse tratamento que nos torna a mim e ao meu reino culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu: pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com minha mulher. Além do mais, ela é, de fato, minha irmã por parte de pai, mas não de mãe, e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela: faça-me este favor, por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: veja, minha terra está à sua disposição, more onde lhe parecer melhor. E disse a Sara: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas estas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim, todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher também e suas servas, de modo que pudessem ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque, por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nos encontramos diante da Tua palavra, diante de verdades eternas que apontam para o Senhor e para a Tua glória. Senhor, clamamos pelo Teu socorro, clamamos pelo Teu auxílio, para que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra faça sentido à nossa mente, mas que
crie morada eterna no coração também. Que o Senhor nos dê a graça de sairmos daqui, tendo encontrado com o Senhor e com a Tua palavra, sairmos daqui mudados, modificados, amando mais ao Senhor, dedicados mais ao Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Irmãos, nós estamos vindo numa sequência de acontecimentos. Desde a chamada de Abraão, né? Capítulo 12. Chegamos então ao capítulo 20. E nós temos uma construção de um homem que não conhecia Deus, que não tinha fé nenhuma em Deus, porque exatamente não o conhecia. E é interessante porque que Deus se faz conhecido. Deus é o Deus que se revela aos corações, e se revelou então a Abraão. E o que nós temos desde o início da caminhada de Abraão foram muitos tropeços inicialmente. E para quem está acompanhando desde o início, ou para quem já leu, né, esse trecho de Gênesis, vai perceber que parece que a história está se repetindo, né? Inclusive, alguns teólogos de linha liberal, que a gente chama de liberalismo teológico, que, de uma forma bem simples, gente que realmente não crê que Deus se revela, mas que o texto é uma construção humana. Alguns vão dizer, desses liberais, que precisam se arrepender de seus pecados, mas alguns vão dizer que esse texto aqui não é possível, porque não é possível que Abraão cairia de novo, no mesmo erro. Porque esses teólogos liberais parece que eles não conhecem o coração humano. Tá? Muito pelo contrário, me parece que eles são até mesmo desonestos, por não terem a sensatez de olhar para o próprio coração e se perceber, vira e mexe, caindo no mesmo erro. Irmãos, eu não sei se é a realidade de vocês aqui hoje à noite, mas essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. Sim, eu não sei dizer para os irmãos quando foi que eu me converti. Nasci num lar cristão, né, desde sempre, quase nasci dentro da igreja, né, mas nasci num lar cristão, e em algum momento da minha caminhada houve conversão, eu não sei dizer quando. Mas Alan, foi naquele dia que você levantou a mão? Eu não lembro nem que dia que foi, se é que eu levantei a mão, porque eu era de uma igreja que se levantava a mão para aceitar Jesus e tudo mais, né? Eu já contei essa história para alguns, que uma coisa bem marcante foi o meu batismo, porque eu me batizei por um motivo muito simples, que ia um grupo de adolescentes se batizar, e eu não queria ir, porque eu não queria botar aquela roupinha branca e entrar na água e todo mundo ficar me olhando, né? Só que aí, uma irmã da igreja chegou no meu ouvido e disse o seguinte: se você não for agora com o grupo, depois tu vai ter que ir sozinho, e é pior. Então eu me batizei. O ponto é que sim, o sacramento do batismo, ele é com o elemento água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e o valor dele está naquele que nos deu, que é o próprio Senhor. Então sim, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito, mas o ponto que eu quero levantar é que eu não sei, de fato, quando foi minha conversão, não sei dizer isso. Mas eu sei dizer que eu estou desde então, e talvez desde um tempo em que eu tenho algum tipo de consciência, em construção. E sim, vira e mexe alguma coisa que você peca, ou que você pensa, e aí você se arrepende, o Senhor te levanta,
E quando você menos espera, você está fazendo a mesma coisa. Alguns chamariam o texto do capítulo 20, que nós estamos lendo, de tentação 2.0. Porque está repetindo a mesma coisa. Está repetindo a mesma história. Já outros diriam 2 passos para frente, 1 para trás. Parece que essa é a vida de Abraão. Mas veja se não é exatamente essa a nossa vida. E veja como é que Abraão, ele é um personagem bíblico que ele consegue representar, em dados momentos da vida dele, o próprio Cristo, um apontamento para Cristo, quando ele exerce o papel de profeta, exerce o papel de sacerdote, quando ele exerce o papel de anunciar a palavra de Deus, de anunciar a aliança que Deus fez com ele, quando ele exerce até mesmo o papel de rei, naquele episódio em que ele precisou resgatar o sobrinho dele, o Ló, né? Como uma espécie de soberano sobre a terra que precisa resgatar o seu morador, me faltou agora o termo, súdito, seu súdito. Então, em vários pontos, Abraão ele vai fazer esse apontamento. Veja que ele está exercendo o mesmo ofício que Jesus lá na frente vai exercer de maneira perfeita. Só que, irmãos, assim, eu acho que aqui em Gênesis, Abraão, ele não supera Ló. Nós vimos Ló na semana passada, né? E eu falei que Ló é um sujeito muito controverso. Eu acho que Abraão não consegue superar Ló na controvérsia dele. Mas Abraão, ele também faz, quando ele, sabe aquele negócio, quando o sujeito, ele parece que ele começa a errar pouco, mas quando ele decide errar, é aquele negócio, é para errar para valer mesmo, o negócio é feio. O negócio é esquisito, é muito feio. A gente pega o início da jornada dele, Deus tirou ele da terra, se revelou para ele, ele começa a andar com Deus, logo na sequência ele vai para o Egito, aí lá no Egito ele bota a promessa de Deus toda a perder, e tem um detalhe, tá bom? Que naquele contexto, lá no capítulo 12, para quem não está se achando, né, na história, lá no capítulo 12, que Abraão cometeu o mesmo pecado, o mesmo erro, né, além de mentir, entregar a mulher dele para outro sujeito, com medo de morrer. Só que naquele contexto, quando Deus estava ainda no início de revelação com Abraão, Deus disse, olha, eu vou te dar uma grande nação, mas ainda não estava muito claro que ia ser com Sara, sabe, assim, tanto é que no meio da jornada, Abraão, ele vai tentar dar outros jeitos, né? Ele pensa naquele servo dele, olha, Deus, eu tenho um servo na minha casa que é muito fiel, vai ser ele? Não, Deus diz, não, vai ser do teu próprio sangue. E aí tem a história da Agar, a serva de Sara, e aí ali Abraão não foi nem perguntar para Deus, né? Mas ali ele também estava usando, culturalmente, aquilo era algo feito, exercido, né? Quando a esposa não podia ter filhos, então uma serva da esposa fazia essa representação. Mas tem o episódio da Agar, e Deus vai dizer, olha, esse menino Ismael, tudo bem, eu vou abençoar ele, coisa e tal, mas não é ele o filho da promessa. Então, na primeira vez que Abraão pecou, dessa maneira, ele meio que entregou Sara, mas agora, irmãos, Deus tinha deixado muito claro, a tua descendência, a promessa vai vir da sua esposa Sara, não tem desculpa. Agora os irmãos percebam o seguinte, como que é essa questão da prática do pecado, né? Vocês perceberam no texto que ele já tinha um combinado com ela. Qual era o combinado com ela? Bom, vamos lá, antes desse combinado, Abraão recebeu essa promessa de Deus, da terra. Abraão, ele vai ser peregrino durante a vida inteira, ele não vai tomar posse da terra, né? Vai ser a descendência dele que vai tomar posse, então ele está sempre peregrinando por ali, e ele sabia que o risco o que a gente às vezes chama de rei ou reinado, e a gente pensa naquelas coisas, daqueles filmes, né, medievais, com aquelas coisas pomposas, gigantescas. Não era daquele jeito não. Tá? As coisas eram muito mais simples, mas sim, você tinha alguém que exercia um certo domínio e governo sobre uma pequena civilização, um pequeno
povo, o que a gente chamaria então de um pequeno reinado. E ele sabia que ele podia a qualquer momento ser morto nessa peregrinação dele, e ele morre peregrino. Ele morre sem ser dono de fato, ele vai ser dono apenas de um pedaço pequeno de terra, onde inclusive vai ser o túmulo da família. Mas não passa disso. Não passa disso. E ele sabia então que a qualquer momento ele podia morrer. Tá bom? Vamos lá, vamos pensar em Sara. Na primeira vez que aconteceu a entrega do Abraão, da esposa dele, de Sara, para Faraó, naquele primeiro momento é destacado a beleza de Sara. É muito interessante que agora, nesse segundo momento, a beleza não é destacada. Quer dizer que ela ficou feia? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que num primeiro momento, lá naquele primeiro momento, a beleza dela talvez fosse um negócio de enlouquecer. De enlouquecer. E ela já era uma mulher com os seus, naquele primeiro momento, tinha anotado aqui, bom, se perdeu a anotação, mas a gente tem mais ou menos a seguinte proporção. Mais ou menos a seguinte proporção. Os patriarcas, eles vão morrer com quase a metade, o dobro do que nós vivemos. Né? Abraão, por exemplo, ele vai morrer com 175 anos. Quer dizer, metade daria 80 e alguma coisa. Né? Sara vai morrer com 120 anos. Então você tinha, nesses patriarcas, uma certa longevidade. Então, se lá naquele primeiro momento, e detalhe, tá? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Entre Gênesis 12, que Abraão foi chamado, e Gênesis 20, se passaram aproximadamente 25 anos. 25 anos. Então, se naquele momento lá, Sara tinha 90 anos, perdão, 60 anos, 60 anos, pela longevidade, e aí vocês pensem, irmãos, não tinha Coca-Cola, né? Não tinha cigarro, mas o quê? Não tinha pesticida, né? Não botava hormônio no frango. Então, você tinha uma questão de saúde, né, muito diferenciada. Então, muito provavelmente, ela, uma mulher de 60, mas ela seria hoje o que chamaríamos de 35 a 40, quando ela tinha 60. 25 anos depois, percebi que alguns irmãos ficaram animados, mas irmãs, era por aí. 25 anos depois, então, ela já com seus 90 e alguma coisa, quando ela vai dar a luz a Isaac, ela já está com os 90, então você faz uma proporção, ela já era uma senhora, talvez aí de 60, né? Mas o texto ele não está enfatizando aqui a beleza. Por quê? O que está acontecendo? E tem uma grande diferença entre esse Abimeleque e entre o faraó. Bom, primeiro, Abimeleque não é propriamente um nome, praticamente um título. A tradução seria, meu pai é rei. Meu pai é rei. Tanto é que mais à frente, um outro Abimeleque vai aparecer, que não é o mesmo. Por quê? Abimeleque aqui é muito mais um título. Meu pai é rei. E aí o filho dele sempre vai ter esse nome, né? Meu pai é rei, meu pai é rei. E esse Abimeleque, esse rei aqui, diferente de Faraó, que expulsou Abraão depois de descoberta a mentira, esse aqui, ele vai dizer, olha só, está aqui minha terra, mora onde você quiser, pode morar onde você quiser. E a gente tem que lembrar que Abraão já era muito, muito rico. Muito provavelmente, este Abimeleque, ele vai em busca de Sara, muito mais para contrair um casamento, mas para que houvesse uma aliança política, entendem? Para que se unissem famílias e houvesse uma certa aliança. E é muito interessante, como é que era a prática da época? A prática da época era a seguinte, então, chegou rumores de que um homem muito rico, e irmãos, e é uma coisa que não dá para entender, Abraão. Vocês lembram que ele pegou uns valentes,
para ir salvar o sobrinho dele? Lembram-se disso? Eu não me recordo agora o número dos valentes. Se eram 300 valentes, 30 valentes. É a nação, né? Quem pegou a piada, pegou. Que o pessoal diz que é a nação dos 318. Mas não tem nada a ver com aquele negócio, não. Os 318, sim. E é mais uma coisa que parece que não faz sentido no texto. Ele pegou 318 dos mais valentes e eles cavalgaram contra, não eram os nove exércitos, né, mas com um exército, com gente treinada e em número muito maior do que eles, e foram lá e resgataram Ló. E ele realmente aqui, ele não pensa duas vezes para entregar a mulher dele. Mas tudo bem. Então, Abimeleque, ele deve ter ouvido, os rumores. Chegou um homem rico aí, ele está perambulando pela região, ele tem valentes, ele tem soldados e tudo mais, ele é muito rico mesmo. E talvez ele pensou, poxa, seria interessante, não é? Politicamente e tudo mais. Olha, ouvi dizer que ele tem uma irmã. Irmã porque por onde ele passa ele diz que é irmã. Perceberam que é exatamente isso que ele diz no texto? Onde a gente for, fala que tu é minha irmã. Irmãos, um dos papéis da pregação do Evangelho é desfazer certas coisas erradas que às vezes se entende por aí. Do tipo, precisamos ser como tal personagem bíblico. Já viu isso? Seja como Davi, né? Siga o exemplo de Davi. Eles não entenderam. Qual exemplo, né? Tem gente seguindo o exemplo errado. Mas siga o exemplo do Abraão, pai da fé. Irmãos, aqui ainda não é esse o pai da fé. Aqui, se há um título que nós podemos dar para ele, o que só bota mais peso nesse texto. Aqui ele já é amigo de Deus, ele já recebeu esse título. Quando no texto bem anterior, na verdade, ele intercedeu, Deus falou para ele, eu vou esconder alguma coisa dele, uma tradução mais atual seria, eu o fiz meu amigo, eu esconderia alguma coisa dele. Gente, Abraão é amigo de Deus aqui, né? Mas então o que o rei, como é que era a prática? Ele mandava então pegar a irmã, vai lá, pega a irmã do sujeito, tá, traz para o harém, muito bem, e agora ela vai ficar alguns meses aqui, 5, 7 meses, sem ninguém tocar nela. Por quê? Porque o rei que pegou ela para si e está querendo fazer essa aliança política, ele precisa ter certeza de que ela não está grávida. Então, coloca ela num quarto isolado, não chega homem perto dela, e ela vai ficar aí 5, 7 meses em observação. Confirmou que não está grávida, aí o rei vai lá, se casa com ela, tem a noite com ela e consolida uma aliança política. Era assim. Só que no texto, na mesma noite, então, Deus, ele se revelou, ele em sonho, no verso 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então, imediatamente, Deus foi lá, de novo, preservar a aliança que ele tinha feito com Abraão e com a humanidade, não é? Através de Abraão. Irmãos, percebem a capacidade humana, e aqui, Abraão, ele está realmente representando a gente, nós, que não temos uma constância em nos relacionarmos com confiança em Deus, mas somos vacilantes, e percebam que Deus vem de novo salvar a pele, né, e literalmente, de Sara e de Abraão.
E aí, Abimeleque, um homem que ele não conhece Deus, ele é alguém que não tem aliança com Deus, ele é alguém que não tem relação com Deus. Ele vai dizer o seguinte: matarás até uma nação inocente. Irmãos, percebam a inversão de papéis. Dois capítulos antes, como que Abraão intercedeu por Sodoma? Senhor, o Senhor é um juiz justo. O Senhor mataria os justos com os injustos? Se tiverem 50 justos, o Senhor preservará todo mundo. E aí ele vai fazendo aquela intercessão ali. Ou seja, Deus preservaria os injustos por causa dos justos que poderiam ter na cidade. Acabou que não tinha nem 5, né? Não tinha esse número. E agora, nessa cena, o papel parece que se inverte. Você tem alguém que não tem relação com Deus. Alguém que hoje nós diríamos é uma pessoa que não se relaciona com Deus através de Jesus. E aí você pode perguntar, então ele se relaciona de alguma outra maneira? Bom, a Bíblia diz que não dá para se relacionar com Deus de nenhuma outra maneira se não for por aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Não tem jeito nenhum de se relacionar com Deus. Logo, qual é a conclusão? Essa pessoa pensa que se relaciona com o Deus cristão, mas está se relacionando com alguma divindade, que às vezes ela mesma criou da cabeça dela. Qual é o ponto? Não é cristão. Você tem alguém que não é cristão. Mas o pecado de Abraão é tão sério que você tem alguém que não é cristão se colocando diante do Deus cristão e parece que reconhecendo a própria justiça desse Deus, disse: Senhor, eu sou inocente. Eu sou completamente inocente nessa história. O Senhor mataria uma nação inteira, sendo eu inocente. E aí ele vai argumentar. Ele disse que ela é irmã, ela me confirmou que ele é irmão, e com sinceridade no coração e na minha inocência, eu tomei ela para mim. E aí Deus, que é justo, vai responder, né? Sim, eu conheço o seu coração, eu sei a sinceridade do seu coração, porque você fez isso. E Deus se revela então como um Deus tão bom, mas tão bom, que determinados pecados que poderiam ser mais sérios do que tudo que fosse possível na época, Deus impede pecado. Deus impede determinados pecados. Olha só, faça uma análise rápida sobre sua própria vida, tá bom? Pensa um pouquinho sobre sua própria vida. Hoje, pela graça de Deus, você se encontra aqui neste espaço concedido por Deus a nós. Você se encontra aqui com saúde, com a sua integridade física e espiritual. Você se encontra aqui. A quem você atribui isso? Você acha realmente que você trilhou um caminho tão correto para te trazer até aqui? Irmãos, nós não temos a menor noção do quanto esse Deus, que olhou para nós antes da fundação do mundo, e por um motivo próprio dele, decidiu nos atrair para ele. Ele nos preservou de coisas muito piores do que cada um de nós chegamos, inclusive, a cometer. O que eu quero dizer é que nós não temos a menor noção do que seria das nossas vidas se Deus simplesmente tivesse deixado, largado mão. C.S. Lewis, um autor conhecido de Crônicas de Nárnia, ele vai dizer o seguinte, ele faz uma comparação interessante sobre salvação. Ele diz o seguinte, que ser salvo é o homem dizer, Deus, é o homem dizer para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. E perecer eternamente
É Deus dizendo para o homem: muito bem, então que seja feita a tua vontade. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é Deus realmente, não sei como é que você vai entender isso, mas atender os seus pedidos, ou todos os seus pedidos. É Deus realmente deixar que tudo o que você quer que aconteça na sua vida, realmente aconteça. Claro, aqui eu fui para questões muito além de pecado. Mas Deus nos preserva. Deus preserva os seus. E percebam que por causa de Abraão e de Sara, Ele está preservando um rei ímpio e uma nação ímpia. Irmãos, o mundo está uma loucura, né? Nós sabemos disso, a tendência é só piorar. Só Deus sabe o que vai acontecer depois do dia 7 de setembro, sei lá. Será uma bravata ou coisas acontecerão de fato? Não sabemos. Mas o mundo está uma loucura. Não tenham dúvida. Este mundo ainda está sendo preservado. Porque a luz do Senhor, que é a igreja dele, e o sal do Senhor, somos sal e luz, que é o povo dele, ainda estão aqui. Porque se o povo não estivesse aqui, definitivamente Deus diria: pronto, podem se matar. Seja feita a sua vontade. Viva como você quer, sabendo que de tudo você vai prestar conta. Nós temos então esse Deus que impediu Abimeleque de pecar contra Sara e contra Abraão. E aí ele vai dizer: agora, pois, restitui a mulher, o seu marido, pois ele é profeta. Olha o que Deus está fazendo. Ele não somente impediu o Abimeleque de cometer pecado, salvando, preservando, não é, a vida do rei e da nação inteira, mas ele está dizendo para o Abimeleque que esse cara que cometeu tamanha atrocidade, fala em nome de Deus. Como é que você lidaria com um negócio desse? Esse sujeito que cometeu tamanha atrocidade, fala em nome de Deus. Ele é profeta. Só que parece que você tem aqui não diria uma ironia, mas um contraste aqui. Abraão é profeta, mas quem é que vai repreender o pecador? Vai ser o Abimeleque. Vai ser o rei ímpio, pagão, não cristão. Sim, meus irmãos, Deus usa pessoas que não se importam com Ele, muitas vezes para botar o dedo no nosso rosto e dizer o seguinte: meu irmão, tu não era o crente? Tu não é crente? Como é que tu está fazendo isso? Como é que você se meteu nisso? Você não dizia por aí que andava com Deus? E a vergonha que eu imagino que Abraão deve ter sentido é tão séria, porque assim, Deus deixou claro: ele é o meu profeta. Inclusive, Abraão aqui vai fazer um papel. O mesmo papel que ele veio fazendo em capítulos anteriores. Abraão, ele vai interceder pelo rei, pelo Abimeleque. Bom, ele vai dizer então o seguinte: ele é profeta e intercederá por ti, e por causa da intercessão dele você vai viver. Se, porém, não lhe restituires, sabe que certamente morrerás. Abimeleque, então, ele se levanta de madrugada, e mais uma vez nós temos aqui algo interessante. Quando Abimeleque conta para os soldados, para os seus servos, todos ficam muito atemorizados. E aí, quando ele vai argumentar com Abraão, cara, isso não se faz.
A tradução mais atual seria essa: olha, como é que você teve coragem de fazer um negócio desse com a gente? Você botou a gente em risco, a gente ia morrer. Como que você teve coragem disso, de fazer um negócio desse? Como que você teve coragem de colocar toda uma nação em perigo? E Abraão, ele vai dizer, bom, é porque eu andava por essas terras e eu imaginei o seguinte, aqui o pessoal não tem temor de Deus e certamente vão morrer, vão me matar. Só que o texto deixa muito claro que uma nação ímpia e um rei ímpio temem aqui muito mais a Deus do que o próprio Abraão. Abraão, então, ele faz esse papel, né, essa representação nossa. Alguém que é vacilante na caminhada, que tropeça, que é levantado pelo Senhor, mas que continua sendo assistido pelo Senhor por uma razão muito simples. Deus tem uma aliança. Deus tem uma aliança com Abraão, com o seu povo. Abimeleque vai chamar Abraão. Abraão, ele quebrou todas as leis da hospitalidade da época, né? Fazendo o que ele fez. Como que você teve coragem de fazer isso? E atenção na resposta de Abraão. Eu dizia comigo mesmo, quantos de nós já tomamos decisões para a vida, e que se talvez alguém viesse nos questionar, diria, o que deu na tua cabeça? Por que tu fez isso? E a nossa resposta, talvez sem pensar, diria, bom, é que eu falei comigo mesmo, é que eu pensei sozinho. Percebam que nessa resposta muito honesta dele, ele não confiou em Deus. Ele não consultou o Senhor. Mas olhando para o seu próprio coração, Abraão, ele se perguntou apenas o seguinte, com essa decisão que eu estou tomando, o que isso vai fazer por mim? Qual será meu benefício? Eu não vou morrer. Só que ele não se perguntou, o que isto vai fazer com eles? O problema dos nossos pecados, o problema dos nossos atos que não agradam a Deus, é que eles não atingem somente a gente. A gente já viu isso aqui em outros momentos também. Não atinge somente a gente. Na verdade, a gente não tem controle sobre isso. Mas gente inocente pode vir a ser atingida por decisões que você tomou olhando somente para o seu coração. E não olhou para o que Deus tinha para você. E aí ele vai argumentar, né, que ela é minha irmã, então assim, sabe que negócio? Ele vai tentar dizer que é uma meia verdade. Irmãos, meia verdade é mentira. Meia verdade é uma mentira. E percebam como é que Abraão vai replicar a pecaminosidade humana de Adão. Verso 13. Quando Deus me fez andar errante da casa do meu pai, eu disse a ela, me faça esse favor e conte que você é minha irmã e tudo mais. Quem Abraão estava responsabilizando pela mentira dele? Não, pior. Quando Deus me fez andar errante da casa do meu pai, Deus me fez isso. Mas por que você está com a vida tão enrolada? Por que você não... Não, é porque as circunstâncias da vida... Irmãos, Abraão replica aqui uma... Não vou chamar de incapacidade, mas uma dificuldade humana que eu tenho. Não sei vocês. Mas de reconhecer culpa pessoal quando peca.
falando de mim, uma dificuldade terrível de não procurar substitutos, mas como nova criatura, como homem, no caso das irmãs, como mulheres de Deus, se colocarem diante do Senhor, ou diante daquele que sofreu a dura pena do seu pecado, e dizer, fui eu, a culpa foi minha, não foram as circunstâncias. Por que eu não estou dando a atenção que eu deveria estar dando em casa, com a esposa, ou com as crianças? Porque eu tenho trabalhado demais. Não, seu frouxo, não é por isso. Não é por isso. É porque tu é um moleque, um meninão. É por isso. Uma dificuldade terrível de assumir. Por que eu não assumo de fato uma vida compromissada com Deus, de leitura, de oração, de vida em comunhão com os irmãos? Você pode arrumar maiores desculpas que lhe forem imagináveis, mas o fato é que você não tem, ou você tem mais prazer em outras coisas do que no próprio Senhor. Do que no próprio Senhor. Esse negócio de sempre procurarmos culpados. Irmãos, nós tornamos a nossa vida e a vida daqueles que amamos e a vida daqueles que estão ao nosso redor muito difícil. Muito difícil. Quando nós não temos a capacidade de fato, falar a verdade. Deus, eu tenho coisas muito mais interessantes nessa vida do que estar contigo. Porque o projeto de Deus para a humanidade é uma relação honesta. Vocês percebem como que Abraão está assim, bem encrencado nessa história. Mas você percebe que Deus continua preservando e protegendo? Como é possível não confiar num Deus desse? Como é possível não amar esse Deus? Como é possível isso? O patriarca Abraão, então, ele se revela não apenas como um mentiroso, mas como um covarde. Porque no fim, aqui então a culpa foi de Deus. Foi Deus que fez ele andar por essa terra perigosa e ele precisava dar um jeitinho para não morrer no meio do caminho. Novamente, né, o homem criando meios pessoais de tentar preservar a própria vida. Bom, no final da história a gente sabe, Abimeleque então ele vai restituir Sara, ele vai devolver em bens, em posses, o valor que ele vai pagar pela Sara, para vocês terem uma ideia, para restituir a honra dela, foram quantas peças de prata? 1000 ciclos de prata. Para vocês terem uma ideia dessa quantia que ele pagou, um trabalhador na Babilônia, ele recebia meia peça de prata por mês. Ou seja, ele teria que trabalhar 167 anos para ganhar essa soma, para restituir. E, por fim, então, Abraão ele vai interceder, ele vai orar por Abimeleque. E uma coisa muito interessante acontece. Sara, que é estéril, quando é colocada no meio das mulheres do harém lá de Abimeleque, todas se tornam estéreis. Mas quando ela sai, pela intercessão de Abraão, o ventre de todas vai ser aberto de novo. Irmãos, esse episódio da vida de Abraão é como se fosse assim. Ele errou logo no início da caminhada dele, e ele vai passar por esse teste de novo.
de novo. O que a gente esperava era, bom, ele intercedeu por Sodoma, ele salvou o sobrinho dele, depois intercedeu por Sodoma, depois, ainda no capítulo anterior, Deus se lembra da intercessão de Abraão e salva Ló, está claro isso. Agora ele está intercedendo pelo Abimeleque. O que você pensa esse homem chegou no ápice da maturidade da fé, mas não chegou. Não chegou. E Isaac está às portas. O maior dos desafios ainda virá. Me entrega teu filho. Abraão, ele está sendo preparado constantemente para um último e derradeiro desafio, aquele que vai vir daqui a 2 capítulos, no capítulo 22. Me entrega o teu único filho. Nós pensamos que já havia chegado esse grande momento do texto, mas não. Ele, apesar de ter caído, foi usado por Deus, cumprindo aquilo que foi dito. Olha, a sua vida e a vida da sua família vai ser para abençoar todos os moradores da terra. Ele então, intercedendo por Abimeleque e pelo reinado, ele traz a bênção. Irmãos, esse texto, ele nos faz pensar o seguinte: quando Deus promove uma aliança, nós estamos seguros nessa aliança porque Ele se faz como fiador exclusivo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: se somos infiéis, veja o que Paulo está dizendo para Timóteo, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Quando Deus então promove uma aliança, como foi feito no capítulo 15, naquele ritual dos animais mortos, em que Deus passa pelo meio, Deus se coloca como exclusivo fiador. Deus propõe um pacto, propõe uma aliança e diz para a gente: olha, vocês vão começar a andar comigo, eu vou ensinar para vocês como vocês devem andar, para cada dia mais ficarem mais parecidos com o meu filho, só que eu sei que vocês vão errar, eu sei que vocês não vão conseguir cumprir. Só que vocês não serão jogados no lixo por causa disso. Vocês não serão abandonados por causa disso. Vocês não serão tomados como inferiores por causa dos seus pecados. Porque na nova aliança, Jesus Cristo se coloca no nosso lugar, levando todos os nossos pecados, para que não fôssemos mais vistos de maneira nenhuma como injustos, mas agora como justos. Esse é o Cordeiro da nova aliança. Esse é aquele que promove uma chamada de um relacionamento e diz o seguinte: não peque, não peque, mas se você pecar, tem um advogado no céu que está intercedendo dia e noite com você, por você, e que não vai te abandonar e que não vai te olhar com raiva ou com ira, porque toda a ira que ele tinha sobre os seus pecados foram ferramenta de tortura e morte do único homem que era bom na terra, Jesus. Jesus. Irmãos, a verdade então da fé cristã e aquilo que o patriarca Abraão estava sendo preparado por Deus, era para revelar e fazer nascer Jesus e trazer a nós a seguinte verdade: que nós estamos completamente seguros no Senhor. Mesmo quando fazemos bobagem, nós estamos completamente seguros no Senhor, mesmo quando fazemos bobagem. E quando eu escrevi isso aqui no papel, irmãos, o sentimento que eu tive foi assim: isso é assustador.
Tem um filósofo existencialista chamado Jean-Paul Sartre. Parafraseando parte da ideia dele, é como se o ser humano ele não está pronto para a liberdade. Porque em Cristo nós temos uma aceitação e uma liberdade que nos assusta e nos constrange. E alguém talvez poderia dizer assim: mas se você pregar isso por aí, você está abrindo a porteira para a prática do pecado. Não parece isso? Não passa pela cabeça? Eu acho que é assustador por isso, porque parece isso. Parece então que você está dizendo que, estando uma vez seguro no Senhor Jesus, mesmo que cometa bobagem, você continua seguro nele, ele não te abandona. Não parece que a gente está abrindo a porta para o pessoal fazer o que quiser? Só que veja como funciona o Evangelho. O Evangelho funciona da seguinte maneira: Cristo, ele veio para cumprir toda a lei de Deus. Do que se tratava a lei de Deus? Se tratava, e se trata, da vontade perfeita de Deus. E todo aquele que não cumpre a lei de Deus, ou seja, que descumpre a lei, alguém que quebra a lei, é um transgressor, é um bandido, é alguém que vai precisar receber a justa punição da quebra da lei de Deus. Quando o ser humano tenta se relacionar com Deus a partir de uma obediência exclusiva à lei, ele vive assim. Está se relacionando com Deus, e aí comete um pecado. Deixa eu fazer uma metáfora aqui, acho que vai ficar mais fácil. Quando você deu aquela resposta mal criada para o teu pai e para a tua mãe, lá na época que você fazia isso, hoje ninguém mais faz isso, né? Lá naquela época, você deu aquela resposta mal criada, você era um adolescente, você deu aquela resposta mal criada. Você já sabia que tu tinha que se encolher, né? Porque a havaiana de pau ia surgir como um OVNI. E era incrível como as mães, né, tinham uma mira, uma pontaria espetacular. Aquele que procura se relacionar com Deus a partir da obediência da lei, é aquele que, quando peca, ele se encolhe, espera a pancada de volta, e depois que toma pancada, ele olha de volta para Deus e pode dizer: paguei, né? Estamos 0-0 de novo. Ou seja, por mais que ele amanhã cometa de novo pecado, ele sabe que a paga vai ser dolorida, mas ele pode pagar. E olha para Deus e diz de novo: paguei. Estamos 0-0, o que significa que você não pode exigir mais nada de mim, porque a minha parte eu já fiz. Agora, quando você entende que a morte do Cordeiro de Deus veio para quebrar a força da lei sobre o povo de Deus, e você descobre então que toda a punição da quebra da lei, que era para ter sido feita em você, foi feita num inocente, que é o Filho de Deus, e aí você descobre então o seguinte: peraí, quer dizer que se eu pecar então não tem mais... não vai ter ira e punição contra mim? Não. Me responda uma coisa: não é muito mais constrangedor você olhar para Deus e dizer assim: Senhor, se eu não posso pagar, por que eu continuo fazendo? Se eu não tenho como me redimir, me perdoa, porque eu não quero mais fazer. Porque nada que eu faça consegue se equiparar ao que Jesus fez por mim. Então, não faz sentido viver uma vida de constante pecado, porque você não vai estar pecando mais contra a lei, mas você vai estar pecando contra o amor. E pecar contra o amor é muito mais constrangedor.
É você olhar para Deus e, diante de um pecado cometido, o olhar dele de amor e de ternura não muda, e você olha para aquilo e você fica assustado e constrangido, porque assim, como que eu pude, diante de um olhar de amor e misericórdia, tomar decisões pessoais para o meu próprio prazer ou satisfação, abandonando ele? E ele olha para você e só diz assim: por que tu fez isso? Por que você fez isso? E talvez num êxtase de medo e sem saber o que fazer, você diria: Senhor, o que eu posso fazer para compensar o que eu fiz? Ele olha para você e diz assim: não pode fazer nada. E aí você, assustado, deveria perguntar: e agora então, como que eu vou viver? E aí o pai diria para você: olha para o meu filho, olha para os cravos das mãos dele, porque ele não pecou, mas ele recebeu todos os seus pecados e se fez intercessor, e agora pela obra dele, você e sua família podem ser curados do pecado e viverem para sempre. Pecar contra o amor é assustador, porque pecamos contra aquele que nos deu o seu próprio coração. E disse para a gente: não façam isso. Vocês não precisam de autoafirmação. Você não precisa. A sua identidade agora está em mim. Viva em mim. Viva em mim. Construa a sua vida em mim. Cristo diria. Você não precisa mais olhar ao seu redor e ter desconfianças, porque se Deus te chamou para andar com Ele, olha, muitas coisas nessa vida ainda vão doer. A gente não tem ideia ainda de todas as decepções e dores que nós teremos nesse mundo. Mas é um mundo, é uma jornada de relacionamento e de conhecimento de Deus, onde o tempo todo Ele vai dizer: olha, me vem um exemplo aqui, gostaria que fosse meu, pessoal, mas não é. Vocês perceberam que quando é exemplo meu é só coisa ruim, né? Eu sou ruim, gente, eu sou ruim, sou muito ruim. Se você não reconhecer que você é ruim, se você não estiver pronto para falência pessoal, você não vai estar pronto para a graça. Mas um pastor amigo meu, ele me contou, e aqui, caminho para finalizarmos, me contou uma vez uma situação do filho dele, devia ter 6 anos, por aí, 5, 6 anos, e era campanha, uma campanha, era vacinação, né, tal. E vamos vacinar então, vamos levar a criança, o filho para vacinar. E o filho já perguntando: papai, vai ser gotinha, né? Gotinha, vai ser gotinha. Só que quando ele chega lá, não era gotinha. E aí a criança ficou desesperada, né? Imaginem, aquela seringa, aquela agulha, e a criança desesperada, e ele tentando acalmar, e quando a criança parou, né, acalmou um pouco, mas ainda soluçando muito, e ele perguntou: papai, vai doer? E ele disse que ele teve que segurar o nó na garganta e responder: vai doer, mas eu vou estar com você.
vai doer. Mas eu vou estar com você. Esse é o Deus que se revela a nós. Esse é o Deus que nos tira de apuros. Esse é o Deus que nos dá uma missão a partir disso tudo. Que nos tornemos intercessores, assim como Abraão foi. Que nos tornemos aqueles que possuem a palavra de Deus, porque somos feitos também profetas do Senhor, que carregam a ferramenta mais poderosa capaz de tirar alguém do império das trevas, que é a própria mensagem do Evangelho. Que nos tornemos então intercessores, não somente que anunciam objetivamente o Evangelho, aqueles que estão necessitados de graça, mas que também oremos ao Senhor por eles. E fica aqui um desafio para cada um de vocês nessa semana. Eu não sei se você tem caderninho de oração, seria bom que tivesse. Se não tem, crie um, né? Faça um. E essa semana, escolha 3, 4, 5 pessoas, não cristãs, ou que até tenham algum conhecimento de igreja, mas que não tenham, de fato, vida cristã. E passem a semana orando por essas pessoas. Intercedam por elas. Ore por elas. Mande uma mensagem e pergunte: fulano, fulana, essa semana eu decidi que eu vou orar a semana inteira por você. Você tem algum pedido específico? Ore por essa pessoa. Quando chegar na sexta ou no sábado, mande mensagem de novo. Passei a semana orando por você. Que Deus te abençoe. Ore pela conversão dessa pessoa. Não somente pelo pedido dela, mas pela conversão dessa pessoa. E peça a Deus oportunidade de convidá-la para estar aqui com você. Se você entende que esse lugar aqui tem sido bênção para a sua vida, tem tido uma mesa que tem alimentado a sua alma, vá atrás de outros famintos também, cumprindo assim o chamado que foi dado lá para Abraão, de nós, como povo de Deus, nascidos da semente de Abraão, somos o povo que abençoa a terra. Vamos fechar nossos olhos, vamos ficar de pé.